Olá, bom dia, Observatório Feminino no Ar, comigo, Amanda Antunes, e com minhas amigas, Fernanda Rodrigues e Inanda, bom dia. Bom dia, Amanda, bom dia para todo mundo que está na escuta e acompanhando a gente pelo YouTube da Rádio Itatiaia. E a Aline Neves, bom dia, Aline. Bom dia para todo mundo. Hoje eu fiquei pensando em como começar o Observatório Feminino de hoje, e o que vem na minha cabeça é como transformar dor em força. E a nossa entrevistada de hoje, ela faz isso diariamente, acredito que a cada segundo da vida dela. Eu diria que é impossível a gente mensurar a dor da nossa entrevistada, mas a força, com toda certeza, a gente consegue sentir e presenciar e ver, que é o que ela vem mostrando diariamente, tentando transformar, né, essa dor em força. Amanda Souza, ela é delegada da Polícia Civil do Pará. Ela vem transformando a dor em força depois de perder os 2 filhos, Marcelo, de 12 anos, e Letícia, de 9 aninhos, que foram mortos pelo próprio pai, o ex-marido da Amanda, que não aceitou o fim de um relacionamento e depois ele tirou a própria vida. Doutora Amanda, bom dia, obrigada pela presença aqui no Observatório Feminino. Olá, Amanda, bom dia, Fernanda, bom dia, Aline, bom dia a todos que estão acompanhando o programa. É um prazer muito grande estar aqui com vocês, falando com vocês, mesmo de tão longe. Tenho um carinho muito grande por Minas Gerais, porque eu sou mineira, e tenho muita saudade desse sotaque que eu já perdi, mas quando eu ouço os mineirinhos falando, o coração até bate mais forte. É um prazer muito grande estar aqui com vocês. Prazer é nosso, Amanda. Obrigada mais uma vez. E eu queria que você começasse contando a sua história, né? Para a gente entender, para a gente saber quem está nos acompanhando. Bom, de forma muito resumida, né? Porque minha história daria um filme. Mas eu sou natural de Teoflotone, né? Minas Gerais. Saí de Teoflotone aos 20 anos de idade, porque eu não queria essa mentalidade de cidade pequena. Aos 20 anos, conheci aí o que foi meu companheiro por 20 anos de vida. Ele tinha 19 anos de diferença a mais do que eu. Com ele, eu construí uma família. A gente construiu toda uma família aí por 20 anos aí em Minas Gerais. Só que eu passei no concurso de delegado de polícia em março de 2022. Eu tive que me mudar para Belém para fazer o curso de formação da Academia de Polícia. E foi com essa minha mudança para o estado do Pará que o meu casamento começou a se revelar o que realmente era. A pessoa com quem eu vivi por 20 anos começou a deixar suas máscaras caírem. Eu vivi 20 anos num relacionamento abusivo sem perceber que eu vivi um relacionamento abusivo. Então, o que a gente chama de abuso velado, né? Ele sabia das minhas características, sabia da minha personalidade, sabia que eu não me sujeitaria a me manter num relacionamento abusivo, não iria tolerar nenhum tipo de agressão. Então, ele, de forma muito estratégica, muito dissimulada, ele conseguiu me manipular de forma tal que ele me manteve preso debaixo das asas dele por 20 anos. E só depois, com a minha vinda aqui para o estado do Pará, quando de repente eu saio debaixo das asas e ele vê que ele perdeu completamente todo o controle que ele tinha sobre mim, ele começa a revelar quem realmente ele era. E 20 anos eu vivi sendo controlada e via todo o controle que ele tinha sobre mim como cuidado. Eu não entendia aquele controle como controle, né? Como abuso, como abusivo. Ele conseguia, de forma muito estratégica, fazer com que eu sentisse que aquilo ali era cuidado, era carinho, era proteção. Mas com a minha vinda aqui para o estado do Pará, tudo muda. Ele fica completamente descontrolado. Quando eu começo, né, a enxergar quem realmente ele é, vejo que mesmo que por mais que eu tentasse manter aquele relacionamento ali, porque eu queria manter a minha família, queria continuar o relacionamento que eu tinha por 20 anos, eu não poderia mais sustentar, porque o descontrole emocional dele ficava cada dia pior. Aí eu decidi colocar fim ao nosso relacionamento em dezembro de 2022.
Mas aí ele estava aqui no estado do Pará, precisava, né, se reconstruir novamente, saber o que ele ia fazer com a vida profissional dele, que estava toda bagunçada aí no estado de Minas, que ele tinha consultório aí em Belo Horizonte, e eu permiti que ele continuasse na minha casa, até ele se reconstruir, se arrumar, né, um caminho novo, se restabelecer emocionalmente, financeiramente e profissionalmente também. Me coloquei à disposição para ajudá-lo da melhor forma possível, porque eu simplesmente não poderia, mesmo vendo que eu estava diante de uma pessoa doente, totalmente descontrolada emocionalmente, eu não poderia simplesmente enxotá-lo da minha vida, porque ele foi a minha base para eu estar onde eu estou hoje. Então, ele me impulsionou a estar onde eu estou, e ele até construiu em mim esse sentimento de gratidão, porque ele sempre brincava comigo, ele falava, eu tenho certeza que quando você tiver a sua profissão, a primeira coisa que você vai fazer é meter o pé na minha bunda. Ele já previa isso, porque ele sabia, ele já conhecia a minha personalidade, ele sabia quem ele era efetivamente. Mas eu não poderia simplesmente, na primeira sessão de tortura psicológica que eu vivi, por exemplo, durante os 3 primeiros meses de academia de polícia, em que ele começou ali efetivamente a me torturar psicologicamente, porque foi a primeira vez que eu me afastei dos meus filhos por tanto tempo, eu percebi que eu comecei a perceber toda a manipulação, todo o controle, os ciúmes, que ele antes fazia questão de falar que não tinha, ficou de uma forma muito explícita e completamente descontrolada. E ainda assim eu tentei manter, tentei continuar, fiz de tudo para a gente se erguer emocionalmente também, para que ele me ajudasse, eu ajudasse ele a se restabelecer emocionalmente. Só que chegou ao ponto que não tinha mais condições, ele colocou um espião no meu celular, o ciúme dele era uma coisa assim absurda, era completamente descontrolado, e eu não poderia mais me manter naquela situação, porque a tortura psicológica ela ficava cada dia pior, mais intensa. E chegou a um nível de crueldade muito grande comigo psicologicamente. E quando isso começou também a atingir os meninos, que eu percebia que ele usava os meninos para fazer tortura psicológica nos próprios filhos, eu falei que não tinha mais condições da gente manter esse relacionamento, que não tinha mais como a gente tentar reestruturar a nossa família, que já estava tudo completamente perdido. Quando eu coloco fim a esse casamento em dezembro de 2022, em julho de 2023, ele passou ainda, né, esse tempo todo por várias vezes tentando fazer com que a gente voltasse, se reconciliasse, mas eu sempre enfatizando que não teria essa possibilidade da gente se reconciliar. Em julho de 2023, no dia 10 de julho, ele me mandou uma mensagem no dia de manhã dizendo que o meu futuro seria de tristeza e solidão. Eu saio para trabalhar, volto da delegacia para o almoço, já sinto um clima muito pesado, muito carregado na minha casa, eu não consigo fazer o meu horário de almoço normal, volto para a delegacia mais cedo do que o previsto, e quando eu volto para a delegacia, quando dá 4 horas da tarde, o meu telefone toca. E ele me diz, você conseguiu o que você queria, eu matei seus 2 filhos. Eu estava na delegacia em atendimento, saí desesperada para minha casa, que eu morava perto da delegacia, não devo ter gastado nem 3 minutos que eu saí como uma louca no carro. E quando eu chego em casa, eu vejo o meu carregador logo no sofá, e aí, como inicialmente eu tinha pensado, né, que poderia ser mais um blefe dele, eu vejo que era uma situação real. E aí eu vi toda a cena na minha casa, mas não, era uma mistura, não posso nem falar que não, mas era um misto de delegada e mãe. Porque eu estava ali numa cena de crime, onde as vítimas eram a minha família. Então foi uma situação que, por muitos e muitos meses, eu me projetava novamente nessa cena, e é algo que, graças a muita terapia, a muitos recursos, eu consegui me desconectar um pouco dessa cena que tanto atormentou a minha existência aí durante meses. Ele tirou a sua própria vida, né? No momento que ele me ligou, eu não tenho dúvidas que ele me ligou para que eu ouvisse o disparo que ele deu nele mesmo.
Só que eu não ouvi o disparo porque eu joguei o celular e saí procurando a chave do carro. Mas eu não tenho dúvidas que o requinte de crueldade era tamanho que ele queria que, como eu sou delegada de polícia, ele queria que toda vez que eu ouvisse um disparo de arma, que eu me projetasse para aquele momento. E só que eu não ouvi esse disparo que ele deu nele mesmo. E como é que, assim, você já falou, né? Foi muita terapia. Hoje tem uma fala sua que é muito interessante, que eu não sei se é de mulher, acho que a nossa sociedade nos criou muito para isso, né? Que é uma responsabilização pelo outro, uma gratidão que você, teoricamente, nem teria que ter, mas ele colocou na sua cabeça que você tinha que ser grata, então eu vou deixar ele continuar morando aqui na minha casa. Uma preocupação com relação a esse marido que nunca existiu em relação a você e também aos filhos, né? Porque uma pessoa que faz uma coisa dessa não tem nenhum tipo de sentimento. E aí eu fico pensando, hoje você ainda consegue falar dele de uma forma tranquila, né, assim, até mais racional. Como é que conquista isso, Amanda? Doutora Amanda, né? Não, pode me chamar de Amanda, porque aqui eu não estou na posição de delegada de polícia, eu estou na posição de vítima, como inúmeras outras vítimas aí pelo Brasil afora, e é muito bom que as pessoas entendam que vítima de violência doméstica não tem rótulo, não tem classe social, não tem profissão, não tem cor, não tem nada, só tem sexo. Então, ser mulher hoje é nascer fadada a ser vítima de violência, dos mais diversos aspectos possíveis. Com relação a falar sobre ele, eu tenho, como diz a minha psicóloga, cada um dá o que tem dentro de si. E eu sou uma pessoa que eu sempre tive muito afeto, eu sempre fui muito amor. Eu nunca guardei em meu coração sentimentos ruins em relação ao outro. Eu sempre digo que a gente não pode controlar a conduta do outro, mas eu consigo controlar como a conduta do outro vai refletir sobre as minhas emoções. E é isso que eu tenho feito a minha vida inteira. Eu sempre fiz isso a minha vida inteira, então agora não seria diferente. Inicialmente, ele era tão dissimulado que ele desde sempre, ele pintou uma situação de vulnerabilidade pessoal dele. Ele se declarava depressivo. Então, eu vivi por 20 anos com uma pessoa que eu julgava ser depressiva. Mas ele sempre batendo o pé. Não, eu não vou procurar ajuda, porque eu sei que se eu for para um psiquiatra, eu vou ter que tomar remédio o resto da vida, e eu vou tentar me controlar, que não sei o quê. Mas ele sempre usou esse artifício da depressão. Então, inicialmente, tanto que tem até um vídeo fixado meu no meu Instagram, onde eu falo justamente isso, que ele foi tomado por uma depressão profunda. Porque no momento foi o que eu pensei, ele chegou num grau de depressão tão grande, no momento que ele se viu que ele não tinha nada, nem ninguém, não tinha mais profissão, não tinha mais família, não tinha nada, e a única solução para que ele enxergava seria realmente tirar a própria vida, mas tirar de mim, que é muito mais do que tirar a própria vida dele, é tirar de mim tudo que ele me deu. Então, eu acho que ele pensava nos momentos mais sombrios e obscuros da mente dele, eu te coloquei aqui, eu te dei isso, mas eu vou te tirar tudo isso. Então, ele tirou o que ele me deu, ele tirou de mim toda a minha família, tentou tirar de mim até a minha profissão, que depois eu fui ficar sabendo que ele fez um vídeo que queria me prejudicar profissionalmente. Então, o objetivo dele era tirar de mim tudo que ele me deu, para que eu justamente sofresse em vida toda a dor que ele me desejou, que é o que a gente tem aí, né, na doutrina como a violência vicária, que o algoz, ao invés de tirar a vida da própria companheira, ele tira dela o que ela tem de mais valioso. E foi isso que ele fez comigo. Mas, inicialmente, eu não poderia alimentar em mim um sentimento de raiva, porque eu acreditava que ele estava doente. Então, eu não posso condenar uma pessoa doente por um ato tão agressivo. Mas é uma coisa que eu tenho trabalhado muito na terapia também, que aí a minha psicóloga fala para mim, tá, mas você não pode validar uma conduta se você pensar que a conduta está sendo praticada em razão de um distúrbio mental, uma doença. Então, isso não justifica.
Mas dentro de mim, eu sei que nada justifica a crueldade que ele fez, mas eu jamais imaginei que ele faria uma coisa dessa com os próprios filhos. E só depois de muito repensar, de muito voltar atrás, de muito olhar com carinho para cada coisa lá atrás, cada coisa que para mim era pequena e sem importância, eu percebi que hoje eu sei que ele nunca foi depressivo. Na verdade, ele sempre foi um psicopata, que ele achou uma vítima, uma menina de 20 anos, totalmente vulnerável, que vinha de uma infância, de uma adolescência completamente fragilizada, num ambiente hostil, sem referência materna, sem referência paterna, com uma carência efetiva tão forte que tudo que ele me ofereceu no início foi carinho, abrigo e proteção, e era tudo que eu precisava. Então ele conseguiu, com base na minha carência afetiva, por conta de problemas da minha infância, ele conseguiu me moldar para ser justamente o que ele queria que eu fosse. E eu pude ser, para ele, a vítima mais manipulável possível por 20 anos. Amanda, e essa mensagem que ele te mandou, né, por último, dizendo que seu futuro seria de tristeza e de solidão, você como mulher, né, ajudando outras mulheres que também passam, né, que passaram por algum tipo de violência, seja física, seja psicológica, seja patrimonial. Isso, você com essas mulheres, você ajudando outras mulheres, te ajuda a ser menos triste, a ser menos solitária? Aline, eu digo que eu sempre falo que o meu propósito me encontrou. Quando lá atrás, no dia 10 de julho, no dia 11, no dia 12, no dia 15, no dia 20, eu não caí, eu me mantive em pé e firme, porque essa mesma mensagem que ele usou para me destruir, eu usei como combustível para me manter de pé. Porque eu digo que ele nunca teria de mim o que ele me desejou. Então, a minha mentalidade era tão focada nisso que eu me mantive determinada a continuar. E nos primeiros dias em que eu estava ali de pé e as pessoas começaram a ver a minha reação diante de uma situação tão trágica, eu comecei a receber mensagens de mulheres, de pessoas falando que eu inspirava, que eu estava transformando a vida, que as pessoas começaram a olhar para os problemas com outro olhar, porque muita gente colocava lupa em algo que era muito pequeno e simples de resolver, e se desgastando, tentando se entregar para uma dor, e me vendo muito maior diante de uma dor tão grande, que eu sempre falo, não é que a minha dor seja maior do que a de ninguém, porque cada dor é uma dor, e a sua dor ela é a sua maior dor. Mas ao me ver diante de tentar uma caminhada quando eu não tinha mais para onde caminhar, eu não tinha mais chão, porque quando a mãe perde seus filhos, ela perde completamente a razão da sua própria existência. Então, ninguém quer continuar. Mas eu me descobri com esse propósito. Eu sempre digo que nesse momento o meu propósito me encontrou. Que eu percebi que eu estar de pé, eu conseguia transformar a vida de outras pessoas. E hoje eu vivo exclusivamente para ajudar outras pessoas a ressignificar suas próprias dores. Amanda, quando você disse, né, sobre o que a gente faz com que o outro, né, está nos dando, é interessante que essa semana falamos muito sobre isso, né, em uma conversa particular, eu, a Nanda e a Aline, falamos justamente sobre isso. Eu queria, infelizmente o programa já está quase acabando, passa muito rapidinho, né, mas eu queria saber hoje, você está em qual delegacia, como que é o seu trabalho, como é que você vem levando isso na prática? Bom, atualmente eu não tenho atendimento ao público, também não tenho atendimento na delegacia para esse grupo de vulneráveis, né, mulheres. Então eu estou mais num trabalho administrativo mesmo e tentando seguir a minha vida profissionalmente aí da melhor forma possível. Estou afastada de licença no momento também, mas voltar sem atendimento a mulheres, sem atendimento a criança, me afastar desse grupo de vulneráveis e aos poucos aí tentar me fortalecer emocionalmente para ter a capacidade de lidar com conflitos dos outros, né? Da melhor forma possível. Amanda, eu queria agradecer muito mesmo. Eu tenho certeza que os nossos ouvintes estão
eu não vou dizer inspirados, mas assim, reflexivos com o que eles ouviram aqui, porque tocou a todos nós. Porque é isso que você disse, cada um tem a sua dor, apesar de eu achar que a dor da mãe que perde um filho, ela é assim, sem precedentes, mas que as pessoas precisam, né, buscar ajuda, né, você teve a sua terapia, buscar apoio para conseguir seguir em frente. A gente vê violências como a sua recorrentes aí, parece que porque agora noticia, porque agora coloca na mídia e tem mais e a gente se assusta. A gente trabalha aqui no veículo de imprensa, então chega essas informações o tempo inteiro, mas a gente não se acostuma nunca, a gente nunca vai se acostumar que os homens queiram matar as mulheres, matar os filhos dessas mulheres. E muito obrigada por ter dividido com a gente aqui a sua história. E eu queria que você deixasse seu Instagram para quem quiser fazer contato, quem quiser desabafar às vezes, né? Falar da importância também de ter você divulgando e falando, né? Como você ressignificou a sua história. Tá, meu Instagram é Delegada Amanda S. E quem me acompanha por lá vai ver, compartilho diariamente muitas mensagens motivacionais, né? E a base da minha força, não tenho dúvidas que vem de Deus, é Ele que me mantém, é Ele que me sustenta. E se vocês me permitissem, eu queria só deixar uma mensagem rapidinho, que é uma frase que eu sempre repito: ame hoje, perdoe agora e abrace nesse instante. A gente está aqui só de passagem. E se tem uma coisa que traz um alívio para alguém que perde um ente tão querido, é não ter remorsos em saber que você fez o melhor que você poderia ter feito por quem partiu. Isso me traz um acalento, uma serenidade, uma plenitude sem tamanho. Então, se hoje eu consigo caminhar, sorrir, viver da melhor forma possível, é porque eu atingi um estado de plenitude muito grande em razão do perdão, porque eu não cultivei no meu coração nenhum sentimento de ódio, de raiva, e por saber que eu fui a melhor mãe que eu poderia ter sido, e eu fui a melhor companheira que eu poderia ter sido. Eu fiz o meu melhor. Então, vivam hoje da forma mais intensa que vocês puderem, porque a vida passa muito rápido, e o que fica são essas memórias afetivas que a gente cultiva, e o amor e o perdão que a gente pratica com o próximo. Obrigada. Tem palavras. Não tem. Obrigada mesmo. Força. E que Deus te abençoe sempre. E obrigada por estar aqui conosco hoje. E que a gente possa te trazer mais vezes aqui no Observatório, Amanda.